A todos, eu sou o Flávio Marques, venho aqui apresentar para vocês um trabalho assim, bem interessante, que fala sobre manutenção elétrica. Uma parte, assim, particularmente, pelo tempo que eu tenho de experiência, que o pessoal esquece muito. Somente assim, o pessoal lembra de reformar a cozinha, lembra de reformar a sala, o quarto, mas é a parte mais esquecida e a parte mais importante da casa. Eu não sei se vocês acompanham o jornal, de vez em quando aparece até incêndio em algum lugar, fator do incêndio foi o quê? Parte elétrica. Então eu vou deixar aqui de uma forma bem resumida, bem clara, assim, não tão didática, como é que é uma manutenção simples, tanto na área de residencial, predial e industrial, né? Que ela é subdividida em baixa, média e alta tensão. Vou tentar migrar para baixa tensão, que seria baixa tensão que é a nossa casa, né? E manutenção elétrica, vamos lá, né? Vamos falar, né, dos tópicos. O que é uma manutenção elétrica, que é muito importante, é a principal para você iniciar tudo. Área de atuação, que nem eu já falei anteriormente, pode ser na baixa, média e alta tensão. Como funciona, que não é tão complicado, é bem simples. Até mesmo quem não tem conhecimento de elétrica pode fazer, né, tomando as séries de cuidado. E seus benefícios, que é muito importante. Isso é o essencial para você ter uma qualidade boa em casa de energia, o consumo consciente e evitar de danificar os equipamentos, porque hoje o que acontece muito é queimou a minha torradeira, queimou a minha fritadeira e a pessoa não sabe o que é. Talvez esteja na sua instalação. Vamos lá. Na minha casa teve o que estava queimando o modem da internet por causa da fiação velha. Então, eu vou mostrar para vocês que não é... O que é manutenção elétrica? Alguém sabe mais ou menos como é que funciona? Já viu falar? Já viu alguém fazer? Manutenção elétrica, eu já fiz uma vez no carro e foi a troca de fios em geral. O chicote geral do carro. Sim, também. Tomadas para atualizar no padrão que se encontra na atualidade. Plugs, porque estava ficando enferrujado, plug antigo. O que eu conheço de manutenção elétrica é basicamente isso. Se aplica também, porque quando você, antigamente, vamos lá, 10 anos atrás, você tinha um tipo de equipamento, hoje você tem bastante equipamentos mais migrado para elétrica, basicamente usando resistência. Então, se você não tiver um bom dimensionamento, não tiver uma boa estrutura, você vai ter problema futuramente, porque não é uma coisa que acontece. Você compra um exemplo, a fritadeira, o seu cabo não está dimensionado, o seu disjuntor não está dimensionado, e você vai lá e liga ela e ela começa a desarmar o disjuntor. Tem alguma coisa estranha. Eu falo particularmente, já vi cada coisa cabeluda aí, o cara prende com chave de fenda, o cara coloca um disjuntor com uma capacidade maior, que é totalmente errado. Vocês têm de entender como tudo no nosso meio tem estudo, tem matemática, tem levantamento, porque você tem que fazer um levantamento breve, pensando futuramente no que o cliente ou o morador vai pôr naquela casa. Então, o profissional que você vai contratar é muito importante. Basicamente isso. Eu resumo tudo isso aqui em segurança. A segurança no seu lar, principalmente para a família, para os familiares e amigos, e até mesmo para você é muito importante. Que nem eu falo, se você vai contratar um profissional, você tem que ver o que aquele profissional entende.
Porque é muito simples falar assim, é coisinha besta, com 2,5 você, que é o milímetro do cabo, 2,5 faz sua casa inteira, você não vai gastar nada. Aí entra preocupação, que não é tão simples assim, você tem que fazer um levantamento, um estudo breve, né? Não é uma coisa muito complicada, levantar a necessidade do cliente, fazer todas as contas, o que precisa, para você ter uma instalação extremamente segura. Lembrando, lá atrás, se você não faz uma instalação boa, no futuro você vai ter problema. E hoje o que acontece muito, principalmente assim que eu vejo nessa área, que eu atuo na área há 4 anos, você colocar na cabeça do brasileiro que você fazer uma manutenção, investir em materiais de boa qualidade, ele encara como custo. Se você vai falar, sua instalação daqui uns dias vai ter problema. Deixa eu pegar fogo, a gente vê o que faz. Aí é bem mais difícil, bem mais complicado, né? Para todas as áreas está assim, né? Tudo que é área, ninguém quer investir mais. Área de atuação. Área de atuação. Todas as áreas. Baixa, que é a sua casa, em todos os sentidos, lá no seu quadrinho de disjuntor. Alguém sabe onde fica na casa? Ou já viu? Ou quando desarmar o maridão, o irmão, ou até mesmo a esposa vai lá e... Entendeu? Nas tomadas, principalmente, o que acontece hoje? O pessoal, vou colocar só uma tomada nesse cômodo aqui. Aí vai lá e começa a pôr aqueles adaptadorzinhos, né? O chamado Benjamin, plug. Aí vai lá e liga 10 aparelhos naquela única tomada. Aquilo ali é um foco de incêndio, entendeu? Você está sobrecarregando aquele circuito, né? Além da capacidade que ele foi projetado, e futuramente você vai ter problema tanto no circuito quanto nos equipamentos. As casas antigas, na maioria, são assim. Lá em casa assim também. Seus benefícios, vamos lá, benefício, aí que é o complicado. Tem que colocar na cabeça do cliente, falar assim, você compra material de primeira, que você vai ter durante, sei lá, vamos supor, 10 anos você não vai ter problema. É difícil. Hoje em dia é complicado, porque a pessoa vê, principalmente com essa invasão dos produtos chineses. Tá vindo muita coisa, muita porcaria de fora, muita mesmo, e o cabo não é feito de boa qualidade, não respeita as normas. Aí o que essas empresas que compram esse material, ela usa o certificado que ela tem do material dela feito aqui no Brasil e tenta migrar para esse material chineses, entendeu? Então automaticamente ele consegue tipo uma norma, uma norma assim, uma NBR autorizar a venda desse material, em metro principalmente, que é muito importante quando você for comprar seu material, se tem um selo do Inmetro, porque aquele material ele vai para o laboratório, ele é testado, ele é aprovado e recebe esse selo. Muito importante. Nem sempre o que é barato é de boa qualidade. Desculpa. Como funciona, né? Como funciona? É simples, é uma parada. Pra gente, na minha área, a gente faz uma chamada parada programada. Você vai agendar com o cliente, um dia que ele não esteja em pleno movimento ou em pleno, por exemplo, uma fábrica em pleno produção, você vai parar aquele dia, né? Vai fazer todos os procedimentos de segurança, que é tirar a alimentação, verificar a ausência de tensão, aterrar, né? Que é muito importante para você não ter nenhum problema de retorno, para ninguém levar choque. Fazer as tarefas que são reaperto, limpeza, verificação, e alguns equipamentos você faz um sistema de medições, né?
você vai ver se aquele equipamento está atuando corretamente, por meio de leituras. Para a gente funciona o micromímetro, TTR, megômetro, né? E são equipamentos específicos para cada área, tipo micromímetro, resistência de contato, megômetro, você vai megar a isolação daquele equipamento, se ele não está dando fuga à terra, fuga fase-fase. E o TTR é mais específico para transformador. Você vai usar ele para ver a relação de transformação. Ele é basicamente da mesma função desse transformador do poste. Porque ele funciona assim, ele pega a alta, como a gente não pode trabalhar em alta tensão, ele pega a alta, que vamos supor que é 13.800, rebaixa para 220, que é o nosso trabalho de entrega que ele entrega para a gente, ou aqui no prédio, alguns clientes específicos, 380 e 440. E você tem que saber se ele está fazendo essa relação, pegando a alta, transformando para baixo, se está operando corretamente. Dependendo do cliente, do volume que a gente chama de cabine primária, que é a cabine que recebe, as secundárias, que são as distribuidoras dentro da planta, e você pega e faz essa parada, dependendo, 2 dias, 3 dias, é bem interessante. E na nossa casa, que é o mais importante, como é que funciona? Você vai lá no painel, né, no quadro de distribuição, primeiramente você vai lá no relógio de entrada. Se você reparar, tirar a tampa de cima, você tem um relógio, né? Uma tampinha embaixo você tem que sai para sua casa, o disjuntor. Dependendo do cliente, 2 de 50 ou 2 de 60. Você vai lá, desliga, ele automaticamente vai cortar a alimentação daquele quadro de distribuição. Você vai com a chave Phillips, né? Que é o padrão, todos os parafusos de disjuntor são Phillips. Alguns modelos antigos, aquele preto lá, que já está proibida a venda dele, por motivo que ele apresentou várias falhas, porque passados os anos ele vai danificando também, né? Você vai lá, faz um reaperto legal, já melhora tanto o contato, para você evitar fugas, né? Ou curtos-circuitos. E o que acontece também? Se você não faz isso, você também tem uma perca. Se você fizer uma manutenção, o que acontece? Se você tem problema de fuga, você vai ter consumo. Por exemplo, na hora que você está consumindo naquele circuito, se tiver uma fuga porque a emenda não está bem feita, porque a tomada, o fio não está bem apertado na tomada, você vai ter consumo, automaticamente você paga por isso. Entendeu? Pensa que não, mas se você não tiver um circuito, uma manutenção legal, você pode estar pagando coisa à toa. E a energia não é barata. Entendeu? Aí talvez, até se você fazendo um reaperto lá no seu quadro de distribuição, você pode estar economizando. As emendas, principalmente, tem que estar bem apertada, bem isolada, entendeu? Dentro das caixinhas, vê se, um exemplo, se é uma caixa de passagem, se está com espelho para ninguém ter contato, se a tomada é de boa qualidade, se o interruptor é de boa qualidade. Que tem gente que está, por exemplo, mora numa casa há 20 anos, 30 anos, é a mesma coisa, não faz manutenção, não faz um reaperto e está lá pagando, sei lá, R$200 de luz. Se num reaperto pode não baixar muito, mas sim dar uma melhorada. É igual carro, se você regular o carburador, injeção eletrônica, melhora o consumo. Sim. Tudo nosso consumo, alguma coisa tem manutenção, entendeu? Se você não faz uma manutenção de boa qualidade, tanto para sua casa, carro, ou seus equipamentos eletrônicos ou eletrodomésticos, você vai ter problemas, tanto de perca do equipamento, quanto desperdício, porque hoje no Brasil a gente tem um pequeno problema. A gente aumentou, por causa da qualidade de vida, um acesso mais fácil às coisas, aumentou muito a demanda. E o governo há 10 anos não investe pesado nessa área, que é a parte chamada transmissão. Porque ela faz a geração, a transmissão e o consumo final, que é a gente. E assim, já faz 10 anos que não tem um investimento legal.
Eu creio que futuramente, aí, não sei se esse ano ou ano que vem, vai com certeza privatizar bastante área, aí, principalmente essas áreas. Porque pelo que eu acompanho e vivo no dia, é uma massa praticamente falida. Então, o que o governo fala? Se está me dando prejuízo, vou vender. Entendeu? Vai chegar um tempo que eles vão acabar vendendo. Porém, mas por contrato, por licitação, a empresa tem que investir. Mas é a longo prazo, né? É chato, porque se você for analisar, a gente, graças a Deus, a gente tem bastante... A gente é rico de natureza. Se alguém tiver a oportunidade de pesquisar Itaipu, ver como o sistema funciona, é bem interessante. O projeto que foi, assim, o projeto foi elaborado para aquela época. Hoje temos bem mais avançado na área de tecnologia. A empresa que eu trabalho está com uma parceria com o Lixão de Caieiras, a Essência de Caieiras, que é um projeto bem interessante, patrocinado pelos chineses, né? Que é o sistema de biogás, biomassa. Eu não sei se você sabe, o lixo ele produz o gás. Então eles estão pegando do lixão, canalizando esse gás, montaram uma usina gigantesca e daquele gás do lixo gerar energia e jogar no sistema. Isso é muito... É novo, né, pra gente ainda, a gente está a passos de tartaruga. Pelos outros países, lá, eles estão bem mais adiantados em matéria de tecnologia. Você trazer isso para o Brasil, o pessoal enxerga como custo ainda. Tudo é custo. Você fala, lá tem um equipamento que não vai te dar problema durante 50 anos. Não, vai me custar bem mais, então esquece. Beleza, gente? Alguma dúvida? Perguntas? Não quer dizer que se eu desligar lá os dois digitores lá na frente, lá no De entrada, você no... tira a alimentação do seu quadro de distribuição. Eu mesmo posso ir lá com a chave Phillips e apertar todos os parafusinhos ali dos conjutores. Isso. Sem nenhum problema. Isso. Só que tem um porém, você tem que ter certeza que você tirou a alimentação. Entendeu? Certo. Eu aconselho assim, porque a gente tem que tentar passar que não é uma coisa complicada. Se você tiver Assim, bom ter um profissional. Isso, bem melhor. Para fazer isso. Porque é complicado, principalmente na minha área. Você falar para o shopping que seu equipamento vai parar, principalmente na crise atual, ele acha como um custo. Então você tem que provar por A mais B que ele tanto fala, se esse equipamento, um exemplo, um transformador, explodir ou pegar fogo, você vai ter que fazer uma logística e para você parar totalmente o shopping ou parcial, para você fazer aquela troca de equipamento, tem toda aquela dor de cabeça, entendeu? É complicado hoje em dia no Brasil. E aí, gente, mais alguma pergunta interessante aí? Aproveita. Somente. Professor? Não, tô tranquilo. Beleza, gente? Beleza? Obrigado, Flávio. Bom.